Pois quando eu estava desacreditado perante a sociedade, quando eu pensava que não tinha mais salvação nem solução para a minha vida, e eu entrei na casa de Deus, um dos primeiros louvores que foi louvado naquela noite foi esse louvor. E como Deus, Ele é maravilhoso, Ele nos faz voltar e lembrar da onde nós saímos. Deus. E eu sou grato a Deus, pois Ele me salvou. Aleluia. Oh, glória! Agradeço a Deus pela oportunidade nesta noite. Para mim é motivo de muita honra e alegria deste lugar, ver nosso irmão José, nosso distrital, nosso amigo, o irmão Wagner, o irmão Antônio aqui em cima trouxe uma saudação abençoada. E no nome dos nossos irmãos eu salvo toda a igreja, que Deus abençoe a vida de cada um nesta noite. Aleluia. Amém, Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, fico feliz nessa noite porque hoje, em todos esses meus anos de crente convertido, salvo em Jesus, é minha primeira vez que eu prego no culto de jovens. Então, para mim, é frio na barriga, perna tremendo. Eu queria segurar o microfone na mão, ser um pouquinho mais descolado, mas se eu segurar o microfone na mão, é capaz de eu desmaiar. Então, perdoe meu nervosismo, ouça o que Deus colocou em meu coração. Eu garanto que nessa noite vocês saíram daqui abençoados. Quando eu recebi a proposta da irmã Abigail de estar pregando nessa noite, por mais que a gente lê a Bíblia dia após dia, a gente esfomeia ela de capa a capa, a gente começa a pensar: o que eu posso levar para aquela juventude? E se nós olharmos na palavra de Deus, existem muitos jovens que eu poderia trazer nessa noite. Poderia trazer sobre Abel. Abel, ele sacrificou um sacrifício perfeito, que até hoje é lembrado. Aquele sacrifício que Abel ofereceu ao Senhor. Quando eu olho para Abel, eu poderia falar que ele aqui é uma tipologia de Cristo, porque ele morreu por um pecador caído. E Cristo se tornou o Salvador da humanidade. Aonde Abel morreu por um Caim, Cristo morreu para todos os Caíns. Poderia falar também a respeito de José, jovem sonhador. E poderia nesta noite aqui falar para vocês sonhar e persistir nos sonhos de vocês. E tem que sonhar mesmo, juventude. Se você tem sonhos, coloque na presença de Deus. Não foi à toa que Deus colocou esse sonho no coração de vocês. Poderia trazer a respeito de Davi, jovem guerreiro, salmista, poeta, íntimo de Deus, segundo o coração de Deus. E entre outros jovens, Gideão, Esther, Deus me trouxe exatamente para esse jovem chamado Timóteo. Timóteo, ele é um exemplo para a juventude de hoje, de como nós devemos nos comportar na presença de Deus. Essa carta a qual nós acabamos de ler, Paulo escreveu logo que ele saiu da sua primeira prisão em Roma, aonde os judeus o prenderam ele. Agora ele está solto dessa primeira prisão, e ele escreve essa carta ao jovem Timóteo. Sabemos que a carta de Timóteo e a segunda Timóteo e a carta de Tito são cartas pastorais, ao qual o apóstolo Paulo escreveu com a finalidade de exortar e admoestar a sua igreja. Quando Paulo vai fazer a sua primeira viagem missionária em Galácia, na cidade de Listra, ele encontra um jovem
Um jovem diferente de todos aqueles que é acostumado a ver. Um jovem de bom testemunho. Um jovem que tinha uma mãe judia, Eunice, a sua avó Lloyd também era judia. Um jovem que tinha um pai que era grego, que não era convertido ao cristianismo. Pelo fato do jovem Timóteo ter tido a sua mãe e a sua avó judia, ele cresceu debaixo dos preceitos da palavra de Deus. Ele conhecia as Sagradas Escrituras. Quando Paulo conhece esse jovem, chama muita atenção de Paulo, ao ponto de Paulo ter uma intimidade com esse jovem e chamá-lo de filho na fé. Tanto que é impossível nós falarmos de Paulo sem mencionar a Timóteo, e é impossível falar de Timóteo e não falar de Paulo. Passando alguns anos e Timóteo acompanhando Paulo em suas viagens missionárias agora, sofrendo as aflições que Paulo sofria, Paulo consagra Timóteo ao pastorado. Lembrando, ele era jovem. Diz a história que ele tinha uns 20 anos de idade. Agora aquele jovem pastor na igreja de Éfeso, pastoreando a igreja de Éfeso, Paulo, quando ele sai da sua primeira prisão, ele escreve a Timóteo. E o objetivo dessa carta era exatamente esse: adverter contra os falsos ensinos, adverter contra as falsas doutrinas que estavam surgindo naqueles dias, e instigando a igreja a permanecer na fé, no amor e permanecer na palavra de Deus, que é a verdade. Aleluia. Mas como eu falei no início que eu poderia usar tantos jovens, mas Deus me martelou no meu coração a respeito de Timóteo. Eu não posso ir contra a vontade de Deus. Eu preciso fazer um comparativo do jovem Timóteo para a juventude atual. Nós percebemos, meus irmãos, que nesses últimos dias que antecedem a volta de Cristo, alguns valores vêm se perdendo no meio da caminhada. Quando eu olho para o jovem Timóteo e eu olho para a igreja de hoje, existe uma pequena diferença. Crescemos ouvindo que vocês são a igreja do amanhã. E muitas vezes nós usamos este lugar para falar: jovens, você é a igreja do futuro, a igreja do amanhã. Mas se eu pensar que eu sou a igreja do amanhã, eu nunca me colocarei na presença de Deus hoje. Nós precisamos ter a convicção que nós somos a igreja de hoje. Hoje está o irmão José aqui em cima, está o pastor Vanderlei, o irmão Wagner. Hoje estão os obreiros aqui em cima. Amanhã é vocês que estarão sentados aqui em cima e falando nesse microfone no meu lugar. Mas é uma preocupação que eu tenho, meus irmãos: como é que nós seremos a igreja do amanhã se eu estou negligenciando em ser a igreja de hoje? E alguns valores que o jovem Timóteo tinha, que nós deixamos passar. E não estou falando diretamente para todos, eu sei que alguns seguem esses preceitos. Um dos princípios é a honra aos pais. Jovem, ele honrava a sua avó, honrava o seu pai, honrava a sua mãe. Ele era conhecido e admirado pela sua boa criação, tanto que o nome delas é citado na palavra de Deus. Algo que eu falei antes, que é impossível te falar de Timóteo e não falar de Paulo,
que Paulo ele honrava o seu líder, Timóteo honrava o seu líder Paulo. Muitas vezes nós viemos por um ensaio de coral, por exemplo, e não nos comportamos. Às vezes nós viemos para um culto e não nos comportamos como igreja. Aonde está a honra aos nossos líderes? Aonde está a honra a quem está aqui na frente? Como é que eu vou ser a igreja do amanhã, querer que eles me honrem e me respeitam, se quando eu estou aí embaixo eu não respeito quem está aqui em cima? Outro princípio que Timóteo tinha: ele manejeava a palavra de Deus. Ele conhecia as Escrituras, ele vivia na palavra. É engraçado que na geração em que estamos vivendo hoje, conseguimos assistir filmes de 4 horas, conseguimos assistir uma série completa de 8 temporadas, conseguimos gastar tempo no YouTube, horas no Facebook, mas na leitura da palavra eu não consigo ler um capítulo por dia. Deus de misericórdia. Quando eu dobro meus joelhos, não consigo ficar 5 minutos de joelhos falando com o Pai. Eu não consigo ficar 5 minutos de joelho falando com Deus. Mas larga o celular na mão. A gente vira à noite, se tiver uma tomada próximo e o carregador comprido. E essa é a preocupação que Paulo ele tinha com Timóteo e com a igreja de Éfeso. E essa é a preocupação que eu tenho hoje, que eu tenho uma filha pequena. Quem será o pastor da minha filha e do filho de vocês futuramente? Quem será a líder do círculo de oração? Olha para o lado. Está vocês aí. Vocês estarão aqui futuramente, ocupando esses lugares. Mas como nós chegaremos aqui em cima, se nós desprezarmos esses princípios? Como é que eu vou chegar aqui em cima a pregar se eu não leio? Como é que eu vou falar do meu Deus que eu não conheço? Eu preciso voltar aos princípios. Deus poderoso. É impossível sermos a igreja do amanhã se eu não for a igreja de hoje. É impossível nós sermos a igreja do amanhã se eu não me colocar na presença de Deus hoje. Sabemos que os tempos que nós estamos vivendo é difíceis. No meu tempo da minha juventude não existia internet, não existia Facebook. Eu sei que hoje o mundo lá fora é muito colorido e é muito atrativo, mas nós precisamos persistir na presença e na palavra de Deus. Porque se eu não permanecer na palavra de Deus, não firmar os meus pés na rocha que é Cristo, qualquer tempestade que bater ali fora vai me derrubar, vai me tirar do foco, vai me tirar da presença. Meus irmãos, não quero passar das horas, eu vou acelerar. Nós precisamos voltar a se perguntar: quanto tempo estou gastando na presença de Deus? Qual que é a minha reserva que eu tenho com Ele? Quanto tempo na leitura?
quanto tempo eu gasto em oração. Nós precisamos se preocupar se nós, como igreja, estamos influenciando lá fora o mundo ao cristianismo, ou se é o mundo que anda nos influenciando. E nesse versículo que é o qual nós acabamos de ler, eu posso acelerar. Paulo está passando uma instrução tanto para o jovem Timóteo quanto para a igreja. E Paulo começa nesse versículo 12 dizendo: ninguém despreze a tua mocidade. E como é difícil às vezes ser jovem na igreja, porque parece que a gente cai no descrédito pelo fato de nós sermos novos. E olham para a gente e falam: quem que é esse guri? Da onde que ele saiu? Quem que ele pensa que é para falar comigo que eu sou velho? E eu posso dizer que eu vivo num paradoxo da minha vida, porque eu tenho 30 anos, 31 anos. Eu sou muito velho para ser jovem, e muito jovem para ser velho, então eu fico perdido. Mas para mim não ser desprezado na minha juventude, eu preciso viver nos preceitos de Deus. Os princípios precisam me acompanhar. Muitas vezes um jovem é desprezado por falta de instrução. Mas Paulo está dizendo: ninguém despreze a tua mocidade. Salomão vai escrever no Eclesiastes capítulo 12: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, que tu vai falar que não tem contentamento, não tem prazer em estar vivo, porque a idade passa muito ligeiro. Nós precisamos aproveitar este momento que nós somos jovens, temos tempo de intimidade com Deus. Nós precisamos firmar os nossos pés na rocha que é Cristo. Paulo vai dizer: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Eu não posso deixar de ser igreja. Se o meu irmão ele não ora, eu não posso deixar de orar porque ele não ora. Eu preciso orar. Eu preciso ser um padrão. Se o meu irmão não lê a palavra, eu preciso ler, porque eu tenho que ser padrão para os fiéis. Eu tenho que ser exemplo. Se o meu irmão não busca o Espírito Santo, eu preciso buscar dia após dia a presença do Espírito Santo na minha vida. E a pergunta que eu faço para vocês, não precisam me responder: como é que vocês são igreja na escola de vocês? Eles sabem que vocês são cristãos? Como é que vocês são igreja na escola de vocês, no trabalho de vocês? Eles te conhecem como cristão? Ou são aquele agente 007 que ninguém pode descobrir porque eu sou o James Bond de Cristo? Ninguém sabe que eu sou crente, só sabe quando me vê aqui dentro. Nós precisamos nos tornar padrão de igreja, tanto aqui dentro, mas também lá fora. Eu preciso viver Cristo aqui dentro, mas eu preciso viver Cristo lá fora. Aleluia. Paulo vai dizer também: torna-te padrão na palavra. E o irmão Antônio leu aquele salmo lindo: como o jovem purificará o seu caminho. Eu até anotei aqui, eu vou reler, porque ele é lindo demais. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Mas como eu vou
guardar a palavra de Cristo se eu não leio? Como é que eu vou manter meu caminho puro se eu não tenho a palavra na minha vida? O salmista vai dizer que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Eu não posso deixar de ler a palavra de Deus, eu não posso deixar de viver a palavra de Deus. Paulo também vai dizer nesse versículo que nós lemos, no procedimento e no amor. Nós precisamos voltar a amar como Cristo nos amou. Jesus vai dizer no Evangelho: nisto conhecerão que são os meus discípulos, quando de fato amardes uns aos outros. Aleluia. Nós precisamos amar um amor puro e não um amor fingido. Nós precisamos amar de fato como Cristo nos amou. Logo no início eu falei que Cristo Ele me resgatou. E quando eu olho quando Cristo me resgatou, eu não valia um centavo. E Ele me amou. Quem sou eu para odiar o meu irmão? Quem sou eu para deixar de amar o meu próximo? Se Cristo me amou ainda quando eu era pecador. Meus irmãos, Glória a Jesus. já vou encerrar. E Paulo encerra esse versículo dizendo: no amor, na fé, nós precisamos ter fé em Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos também ser um padrão na pureza. Cristo vai dizer em Mateus: se nós não nos tornarmos como uma criança, se nós não formos puros que nenhuma criança, é impossível agradar a Deus, é impossível entrar no reino dos céus. Criança é pura demais. Eu não estou falando para você ser criança e começar a jogar pedra na casa de vizinho, a ficar fazendo criancice na igreja, fazer meninice. Não, nós precisamos ter a essência de uma criança. Aleluia. Criança sabe amar incondicionalmente. Criança, ela sabe perdoar. Pode dar duas crianças brincando no parquinho, se uma derrubar a outra, não dá 5 minutos, elas voltam a brincar e conversar como se nada tivesse acontecido. Criança, ela não faz acepções de pessoas. Criança, ela influencia, ela preenche a casa, ela traz alegria porque ela é pura. Para nós sermos, meus irmãos, a igreja de hoje, nós não podemos nos esquecer desses princípios. Por gentileza, igreja, fique em pé.